Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais longa, porque a gente vai mergulhar em um dos temas mais complexos e fascinantes da teologia cristã, os 5 pontos do calvinismo. É importante começar dizendo que eu não compartilho dessa visão. O objetivo desse vídeo é puramente informativo, para que você conheça e entenda o que o calvinismo ensina sobre a salvação. Existem muitos debates e interpretações diferentes sobre essa doutrina e vou apresentar aqui os 5 pontos do calvinismo de forma simples e prática. Além disso, ao longo do vídeo também vamos abordar as diversas correntes dentro do próprio calvinismo, como o calvinismo de 1 ponto, o calvinismo moderado e até o hipercalvinismo. Então já se acomode, porque vamos explorar conceitos como depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, sempre de forma acessível e clara. Antes de continuar, se você está interessado em crescer no conhecimento da fé cristã, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Reforçando o que já foi dito anteriormente, este estudo não reflete o entendimento de nosso canal sobre a doutrina da salvação. O nosso objetivo aqui é puramente informativo, oferecendo uma visão clara sobre o que o calvinismo ensina acerca da salvação, sem necessariamente advogar por essa perspectiva teológica. Nossa intenção é promover um espaço de aprendizado e diálogo sobre diferentes interpretações da fé cristã. Antes de mergulhar nos 5 pontos, acho importante a gente dar um passo atrás e entender o que é, de fato, o calvinismo. O calvinismo é uma doutrina que deriva dos ensinamentos de João Calvino, um dos reformadores protestantes do século XVI. Ele desenvolveu uma teologia centrada na soberania absoluta de Deus, especialmente no que diz respeito à salvação. Os 5 pontos do calvinismo que vamos discutir aqui surgiram mais tarde, em resposta às objeções levantadas pelos arminianos que discordavam de certos aspectos da teologia calvinista. Esses pontos foram sistematizados no Sínodo de Dort, um concílio que aconteceu no início do século XVII. Agora, o mais interessante é que, embora o calvinismo muitas vezes seja apresentado como uma visão uniforme, na realidade, existem várias correntes e interpretações diferentes dentro dessa tradição. Posso continuar com a próxima parte sobre as diferentes correntes do calvinismo. É importante destacar que o calvinismo não é uma doutrina monolítica. Existem diferentes formas de interpretar e aplicar os 5 pontos. Vamos dar uma olhada em algumas dessas correntes. Calvinismo de 1 ponto. O calvinismo de 1 ponto é adotado por aqueles que aceitam apenas a perseverança dos santos, mas rejeitam ou reinterpretam os outros pontos. Essas pessoas acreditam que a salvação, uma vez recebida, não pode ser perdida. No entanto, não concordam com a visão calvinista sobre a predestinação incondicional ou a graça irresistível. Para elas, a salvação depende da graça de Deus, mas há uma maior ênfase na responsabilidade humana em responder ao chamado divino. 3 pontos. Alguns calvinistas adotam 2 ou 3 pontos da doutrina, geralmente aceitando a depravação total e a eleição incondicional, mas rejeitando a expiação limitada. Para eles, Cristo morreu por todos os seres humanos, mas somente os eleitos são salvos. Esse grupo busca encontrar um equilíbrio entre a soberania de Deus e a oferta universal do Evangelho. Calvinismo moderado. O calvinismo moderado aceita todos os 5 pontos, mas com nuances. Por exemplo, eles acreditam que a eleição incondicional de Deus e a oferta da salvação são reais, mas há espaço para uma compreensão mais abrangente da expiação. Eles enfatizam que a oferta do Evangelho é feita a todos, mas apenas os eleitos responderão. Hipercalvinismo. O hipercalvinismo é uma visão mais extrema, que ensina que não há necessidade de evangelização, porque os eleitos serão salvos independentemente da pregação do Evangelho. Para os hipercalvinistas, Deus opera de maneira irresistível na vida dos eleitos, sem que o chamado externo do Evangelho seja necessário. Esta visão é rejeitada pela maioria dos calvinistas, que acreditam que a pregação do Evangelho é um dos meios usados por Deus para realizar a salvação. Neocalvinismo. Uma vertente mais recente do calvinismo é o neocalvinismo, que busca aplicar os princípios calvinistas a todas as áreas da vida, desde a política até a cultura. Neocalvinistas acreditam que a soberania de Deus não se limita à salvação individual, mas abrange todas as esferas da sociedade, transformando o mundo à medida que o reino de Deus avança.
Agora que entendemos as diferentes correntes dentro do calvinismo, vamos começar a explorar os 5 pontos, começando pela depravação total. Depravação. O primeiro ponto da sigla TULIP é a depravação total, ou Total Depravity em inglês. Quando falamos de depravação total, a ideia central é que o pecado afetou todas as partes do ser humano. Isso não significa que todo ser humano seja o pior que poderia ser em termos morais, mas sim que todas as áreas da vida humana, emoções, vontade, intelecto, corpo, foram corrompidas pelo pecado. A doutrina da depravação total não está dizendo que as pessoas não possam realizar atos bons aos olhos humanos, como ajudar o próximo ou amar seus familiares. No entanto, no que diz respeito à busca de Deus ou à inclinação espiritual, o ser humano está completamente corrompido e não pode, por sua própria vontade, voltar-se para Deus sem que Deus tome a iniciativa. Isso remonta à história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando pecaram, a conexão deles com Deus foi quebrada, trazendo consequências espirituais devastadoras para toda a humanidade. A ideia é que desde então, cada ser humano nasce com uma inclinação ao pecado e uma incapacidade de buscar a Deus por seus próprios esforços. Paulo, no livro de Romanos, descreve essa condição ao dizer: "Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram." Romanos 3, 10, 12. Este trecho bíblico é frequentemente utilizado pelos calvinistas para ilustrar que, por nós mesmos, somos incapazes de buscar ou compreender a Deus. Aqui está um dos principais pontos do calvinismo. Se estamos espiritualmente mortos, como podemos responder ao chamado de Deus? A resposta calvinista é: não podemos, a menos que Ele nos reviva espiritualmente, dando-nos uma nova vida por meio de sua graça. Eu gosto de usar a seguinte analogia. Imagine que você está se afogando no mar, completamente sem forças. Não importa o quanto tente nadar, está se afogando. Agora imagine que um salva-vidas aparece, estende a mão e te puxa para fora da água, salvando sua vida. No calvinismo, Deus é esse salva-vidas. Ele nos resgata quando estamos espiritualmente afogados e inconscientes, incapazes de clamar por ajuda. Deus nos dá vida, pois estávamos mortos em nossos pecados, como Paulo explica em Efésios 2 e 5. Eleição incondicional. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional ou unconditional election. Esse ponto é um dos mais difíceis para muitas pessoas, porque à primeira vista ele parece injusto. Mas vamos analisar o que ele realmente significa. A eleição incondicional ensina que Deus escolhe aqueles que serão salvos, não com base em qualquer mérito humano ou em previsões sobre o que farão, mas simplesmente por sua soberana vontade. Isso significa que Deus não escolhe as pessoas para serem salvas, porque Ele previu que elas aceitariam a fé ou viveriam de uma determinada maneira. A escolha de Deus é anterior a qualquer ação humana. Essa escolha divina é feita antes da fundação do mundo. Em Efésios 1, 4, 5, Paulo diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. A eleição é descrita como uma decisão soberana de Deus, motivada por seu amor e seus propósitos, e não por algo que o ser humano faz ou deixa de fazer. Para entender melhor essa doutrina, é necessário compreender a soberania de Deus. Ele tem o direito de fazer o que quiser com a criação, e isso inclui a decisão de salvar algumas pessoas enquanto outras permanecem em seu estado de rebelião e pecado. O apóstolo Paulo aborda isso em Romanos 9, quando diz que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Romanos 9, 15 e 16. Isso reflete a ideia de que a salvação é uma obra completamente dependente da graça de Deus, sem qualquer mérito humano. Uma pergunta comum que surge é: se Deus escolhe quem será salvo, isso significa que Ele também escolhe quem será condenado? Os calvinistas respondem a isso de várias maneiras, mas em geral, o calvinismo ensina que Deus passa por cima daqueles que Ele não escolhe salvar. Isso não significa que Ele é injusto. Na verdade, todos merecem um julgamento por causa do pecado, mas Deus, em sua misericórdia, escolhe salvar alguns. A eleição, portanto, é vista como um presente merecido. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas e alguém começa a distribuir presentes. Algumas pessoas recebem presentes, outras não. Aqueles que recebem não podem dizer que mereciam mais do que os outros. Eles simplesmente foram agraciados com o presente.
A eleição incondicional é exatamente isso. Um presente que Deus concede por pura graça, sem que ninguém tenha mérito para recebê-lo. Expiação limitada. O terceiro ponto do calvinismo, e talvez o mais controverso, é a expiação limitada, ou Limited Atonement. Quando falamos de expiação limitada, não estamos dizendo que o sacrifício de Cristo é limitado em poder ou valor. Pelo contrário, o sacrifício de Jesus é poderosíssimo e seria suficiente para salvar todos os pecadores do mundo, se essa fosse a intenção de Deus. O que a doutrina afirma é que o sacrifício de Cristo foi destinado especificamente para os eleitos, ou seja, aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Em termos simples, isso significa que Cristo não morreu para salvar todos os seres humanos, mas apenas aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Embora o sacrifício de Cristo tenha o poder de salvar a todos, a intenção de Deus foi garantir a salvação dos eleitos de forma infalível. Esse ponto é polêmico porque muitas pessoas citam passagens como João 3,16, que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito." Parece sugerir que Cristo morreu por todos. No entanto, os calvinistas argumentam que mundo aqui não significa cada indivíduo, mas sim pessoas de todas as nações e povos. Além disso, outras passagens enfatizam a particularidade do sacrifício de Cristo. Em João 10,11, por exemplo, Jesus diz: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Segundo o calvinismo, as ovelhas são os eleitos, aqueles que o Pai entregou ao Filho. A doutrina da expiação limitada garante que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Ele morreu com o propósito de salvar definitivamente aqueles que Deus escolheu, e essa salvação será realizada de maneira certa e infalível. Isso dá aos crentes uma grande segurança, pois sabem que a sua salvação não depende de seus próprios méritos, mas do que Cristo já fez por eles. O quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível, ou Irresistible Grace. Esse ponto ensina que, quando Deus decide conceder sua graça a uma pessoa, essa graça é irresistível. Ou seja, a pessoa escolhida por Deus para a salvação não pode rejeitá-la de forma definitiva. Isso não significa que inicialmente a pessoa não possa resistir a Deus. Muitos podem rejeitar o Evangelho, ignorar os chamados de Deus em sua vida ou lutar contra a fé. No entanto, quando Deus decide agir de maneira eficaz em uma pessoa, ele vence essa resistência, tornando a graça irresistível. A doutrina da graça irresistível está baseada na ideia de que a vontade de Deus é soberana e não pode ser frustrada. Se ele determinou que alguém será salvo, então, por meio de sua graça, ele vai transformar o coração dessa pessoa de maneira tão profunda que ela irá, finalmente, vir a Cristo. Deus realiza isso por meio do Espírito Santo, que age no coração e na mente do indivíduo, regenerando-o e concedendo-lhe fé. Em João 6,37, Jesus diz: "Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei." Aqui, a promessa de Cristo é clara: aqueles que o Pai dá a Jesus inevitavelmente virão a Ele. Não há margem para uma pessoa escolhida resistir à graça de Deus de forma definitiva, porque essa graça é tão poderosa que opera uma transformação interna, levando a pessoa a crer. O apóstolo Paulo também toca nesse tema em Filipenses 2,13, onde ele diz: "Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade." Esse versículo destaca que até o desejo de crer em Deus e seguir seus mandamentos é obra de Deus em nós. Ele é o responsável por nos dar a fé e nos manter na caminhada da salvação. Uma metáfora que ilustra bem esse conceito é a de uma pessoa com uma doença fatal que recebe um remédio infalível. Mesmo que inicialmente ela resista a tomar o remédio, uma vez que o remédio é aplicado, ele age com eficácia, curando a pessoa da doença. Assim também é a graça de Deus. Uma vez aplicada de forma eficaz, ela cura a doença do pecado e traz a pessoa a um relacionamento com Deus. Perseverança dos santos. O último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos, ou the saints. Esse ponto ensina que aqueles que foram escolhidos por Deus e que receberam sua graça salvadora perseverarão na fé até o fim. Ou seja, os verdadeiros crentes, os eleitos de Deus, não perderão sua salvação. Eles podem passar por altos e baixos em sua vida espiritual, enfrentar dúvidas e dificuldades, mas no final, Deus vai sustentá-los para que continuem crendo até o fim de suas vidas.
Esse conceito está profundamente ligado à ideia de que a salvação é obra de Deus do começo ao fim. Se Deus é quem escolhe, chama, regenera e concede fé, então Ele também será fiel para preservar a salvação de seus eleitos. Isso não depende da força humana ou da nossa capacidade de perseverar, mas da fidelidade de Deus em manter o que Ele começou. Paulo escreve em Filipenses 1:6: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso mostra que é Deus quem inicia a obra da salvação em nós, e Ele é o mesmo que a completará. Não há a possibilidade de um verdadeiro crente perder sua salvação, porque isso implicaria que a obra de Deus poderia falhar, o que seria contrário à natureza de sua soberania e poder. Além disso, em João 10, 28 e 29, Jesus diz: Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Essa promessa de Jesus garante a segurança eterna dos eleitos. Se uma pessoa verdadeiramente foi salva por Deus, não há nada, nem ela mesma, nem o mundo, nem o diabo, que possa tirá-la das mãos de Deus. É importante notar que a perseverança dos santos não significa que os crentes nunca pecarão ou que sua caminhada será perfeita. O que essa doutrina ensina é que, apesar das lutas e falhas, Deus irá sustentar os seus e trazê-los ao arrependimento e à fé continuamente, garantindo que no final eles permanecerão firmes na salvação. Bom, chegamos ao fim da nossa explicação dos 5 pontos do calvinismo, e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender melhor essa doutrina que, embora complexa à primeira vista, busca exaltar a soberania de Deus na salvação. Também vimos que existem diferentes formas de ser calvinista, desde o calvinismo de um ponto até o hipercalvinismo, mostrando que há bastante diversidade dentro dessa linha de pensamento. Mais uma vez, é importante lembrar que este vídeo é apenas informativo. Meu objetivo foi fornecer uma visão clara e objetiva sobre o que o calvinismo ensina, e não advogar por essa visão teológica. O mais importante é continuar buscando a verdade na palavra de Deus e aprofundar o nosso entendimento. Vamos fazer uma pequena recapitulação, bem rápida, do que vimos até aqui. 1. Depravação total. O pecado afetou todas as áreas do ser humano, e sem a graça de Deus, somos incapazes de nos voltar a Ele por conta própria. 2. Eleição incondicional. Deus escolhe quem será salvo, não com base em mérito ou obras humanas, mas segundo o seu propósito e graça. 3. Expiação limitada. Jesus morreu especificamente para salvar aqueles que foram eleitos por Deus, garantindo de forma eficaz a salvação deles. 4. Graça irresistível. Quando Deus chama os seus eleitos, eles não podem resistir à graça dele, pois essa graça transforma o coração e a vontade de quem ele escolheu. 5. Perseverança dos santos. Aqueles que Deus escolheu e salvou vão perseverar até o fim, porque Ele é fiel para sustentar os seus escolhidos. Agora, uma coisa que eu quero deixar clara é que esses pontos não devem ser vistos como frios ou impessoais. Eles falam de um Deus que ama os seus de uma maneira muito profunda. Um Deus que não só deseja salvar, mas que efetivamente salva aqueles que Ele escolheu. Isso nos dá uma segurança imensa, porque a nossa salvação não depende da nossa fraqueza, mas da força de Deus. E a boa notícia é que Ele nunca falha. Você talvez se identifique com alguns pontos mais do que com outros, ou pode até ter dúvidas ou discordâncias, e tudo bem. O importante é que a gente continue buscando a verdade na palavra de Deus e sempre buscando o entendimento de como Ele opera. Afinal, isso é parte da nossa jornada como cristãos. Crescer na fé e no conhecimento de Deus. Agora, antes de encerrar, quero te fazer um convite. Se você tem interesse em aprender mais sobre a teologia, ou se você quer se aprofundar em questões sobre soteriologia, cristologia e escatologia, ou até sobre as diferenças entre escolas teológicas, eu estou preparando mais vídeos sobre esses temas e eu adoraria que você nos acompanhasse nesses assuntos. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo sair. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar desse estudo. Quanto mais a gente compartilha o conhecimento da palavra, mais crescemos como corpo de Cristo. E claro, deixa nos comentários a sua opinião, suas dúvidas ou sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal.
Eu sempre dou uma olhada nos comentários e, quando possível, trago as respostas nos próximos vídeos. Por fim, lembre-se, a salvação é um presente de Deus, dado por graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Se você crê em Cristo, pode descansar na certeza de que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em sua vida. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreve, deixa o like e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.